Fala, Diogo, Heitor Fonseca aqui, beleza? Diogo, eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do tema de CBLOL. Estou escrevendo uma matéria sobre a inclusão de esportes na rotina de educacional, principalmente nesse momento de pandemia. Muitas atividades deixaram de ser físicas e passaram a ser online. Eu queria saber a sua opinião sobre e como isso pode ajudar a próxima geração de pro players para o cenário. Eu acredito que nem em relação só à geração de pro players, mas a sociedade em si, ela está vivendo um momento de uma relativa inércia, no caso de ficar parado, de não conseguir se movimentar tanto, que é uma coisa que não é natural da vida humana. Querendo ou não, nós somos seres vivos que precisam de atividade física. Existem diversas maneiras, sim, de você fazer isso em casa, de você fazer isso em espaços limitados, e não perder isso é um pilar importantíssimo de saúde de qualquer pessoa. Então eu vejo que é importante para o público em geral, ainda mais para os pro players que geralmente têm uma vida que, por essência, é sedentária. Então, é mais importante do que nunca, viabilizando não só uma qualidade de vida maior, como uma carreira mais longa e com mais qualidade em geral de jogo para todo mundo. E no nosso caso, eu sempre incentivo os meninos a darem uma saída, descer no que é possível, pelo menos ali embaixo, no prédio, nas áreas comuns, para não ficar realmente enfurnado em casa. Até porque, do ponto de vista até bioquímico, você tem que ter um pouco de luz solar, você tem que ter produção de vitamina D, entre outras. Então é super importante o mínimo de atividade. Eu fico muito feliz que, de certa forma, a gente está vendo um movimento das atividades de casa aumentando cada vez mais. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Butcher aqui pelo The Enemy. Minha pergunta vai para o Bankai. Bankai, você... Só um detalhe, ele não vai poder ir agora, vai ser para mim. Opa, só para mim mesmo. Ele não conseguiu por várias razões, então... Por causa do PC e porque a gente, na verdade, demorou um pouco mais do que deveria para avisar ele que ia ter. Ele tá um pouco ocupado agora e eu vou responder por ele também. Sem problema, Diogo. Queria que você, então, analisasse na questão da top side, né, da top lane. Bankai tem sido muito hypado, né, pela torcida, obviamente ele é um jogador novato ainda. Queria, no curto e no grosso, queria saber se você imagina ou pensa que algo do gênero pode subir a cabeça dele. Essa talvez a maior preocupação que eu tenho pessoalmente, é que, de fato, o momento ele suba a cabeça de qualquer jogador, especialmente jogador novo e que tem esse tipo de experiência positiva no início. E é natural que suba a cabeça, eu acho que isso é do ser humano. Eu já vi nos quase 10 anos de esportes acontecer inúmeras vezes. Então, é uma preocupação diária, é algo que eu converso bastante com ele, mas eu acredito que ainda não aconteceu, tomara que não aconteça, e mesmo que se aconteça, dure pouco tempo. Acredito que o jeito de realmente trabalhar isso, de prevenir isso, estando o tempo todo atrelando a realidade e colocando a realidade para o jogador. Porque, querendo ou não, quando você vai bem, você se sente empoderado. E a sensação é boa, a sensação de estar vencendo, de estar dominando o adversário. Mas nem sempre isso vai acontecer, como foi no jogo de hoje, onde ele escolheu uma matchup e, infelizmente, a gente não conseguiu ter o sucesso que se esperava tanto por ele, quanto pela equipe, quanto por todo mundo que estava assistindo. Obrigado. Fala, Diogo, Wesley Pereira da Cloud Sports. Já estamos caminhando agora para a segunda metade do campeonato e o Flamengo ainda está um pouco longe de mostrar o que já é esperado de anos desde que a equipe entrou no CBLOL. Eu queria que você comentasse um pouco como que está a questão do ânimo dos jogadores com relação a esses resultados e se isso de algum modo está afetando algum deles. Acredito que não existe nenhum resultado que não afete o jogador. Na realidade, o ser humano ele reage à realidade o tempo todo. Então, se você está tendo muitos resultados positivos, é óbvio que isso leva a uma maré positiva. Da mesma forma que muitos resultados negativos, ou pelo menos alguns resultados negativos, também levam a uma maré ruim. Todos somos afetados. Vocês aqui nas suas perguntas são afetados pelo resultado, seja para positivo ou para negativo. Eu acredito que todo mundo aqui é experiente o suficiente para entender e lidar com tantas consequências negativas ou positivas de qualquer resultado, mas é óbvio que o sentimento que fica é um sentimento de insatisfação por parte tanto da comissão quanto dos jogadores, já que a gente entende que a gente tem muito mais potencial do que o que a gente vem mostrando. E pode parecer simples de encaixar isso, ou de mostrar isso, mas na realidade é um caminho bem árduo de autoconhecimento do time. A gente achou que a gente já estava em um patamar um pouco mais para frente, mas
a gente entende que a gente tem que reavaliar um pouco e olhar um pouco mais alguns conceitos de base para poder continuar evoluindo. Obrigado pela resposta. Nada. Diogo, Heitor Fonseca aqui de novo. Eu quero fazer mais uma pergunta fora da caixa. Eu queria entender se você é a favor da adição, da inclusão de esportes na grade escolar. Se você acredita que isso pode ser benéfico para os alunos e também ajudar o cenário como um todo. E, enfim, auxiliar na educação e na criação dos atletas. Eu percebo que isso é algo interessante, mas que tem que ser feito com muita calma e com muito profissionalismo, porque realmente você, talvez inicialmente introduzir o conceito para a população em geral do que é o esporte, mas introduzir como algo em grade escolar é um pouco mais complexo, já que quem que ministraria essas aulas, entende? Não é algo que precisa de bastante pensamento, bastante discussão. E eu sinto que por esporte eletrônico ainda não ser algo definitivamente regularizado e reconhecido até certo ponto no Brasil, ainda é muito difícil passar por esse tipo de coisa. Então eu sinto que isso é um sonho, talvez, um sonho um pouco ainda mais distante de incluir uma grade escolar nesse sentido, uma matéria, mas eu acredito que difundir o que é o esporte, como funciona, como ingressar, etc, etc, que realmente agora você pode ter um plano de carreira com principalmente sistema de franquia no LoL, é algo que tem super sentido, então a informação chegar a essa nova geração, para talvez em mais uma geração, sem ser essa a próxima, aí de fato a gente fomentar o esporte como algo inserido em rotina escolar. Obrigado. Diogo, mais uma pergunta aqui pelo Enemy. O Flamengo ele começou com a vinda do Bivoy e do Lúcio, começou com 3 ou 4 vitórias, então a gente teve, mesmo o time sem tanto entrosamento, sem tanto se entender, teve talvez aquele efeito surpresa, pode ter sido crucial para vocês ganharem as primeiras partidas. Agora vocês tropeçam e a gente tenta entender o que está acontecendo. Então você acha que os times sacaram qual que é do Flamengo? Vocês agora, todos os times estão num patamar que o Flamengo não pode só surpreender e só ganhar no micro. Qual que é o problema atual que o Flamengo se encontra? Eu não acredito que tenha a ver com... Óbvio, você tem o mérito dos times adversários de uma vitória, ele sempre existe, mas sendo super sincero, eu não vejo que tanto nesse jogo quanto no outro, olhar para o adversário é o mais importante. Acho que a gente olha para nós mesmos. O jogo contra a PEN, que foi a nossa primeira derrota desde a chegada dos meninos, foi um jogo onde a gente lutou até o fim, e, sinceramente, eu acho que foi um bom jogo. Um jogo onde quem assistiu entendeu que a PEN foi superior, mas também tentamos até o fim, tínhamos como ter feito coisas melhores e reavaliamos. O jogo de hoje ele já é um jogo completamente diferente. Os dois são derrotas, os dois valem o mesmo na tabela, mas o de hoje a gente tinha várias condições de vitória no jogo, principalmente a partir do segundo dragão, onde a gente tinha o AD Carry com um power spike incrível, dentro de uma situação boa, mas como equipe a gente não soube colocar as peças numa mesma estratégia, então a gente acabou tomando o engage do Kong deles, semi-perdeu a fight, depois tomou um ace, numa situação onde, teoricamente, o momento era 100% nosso. Acho que tem mais a ver com saber usar os nossos jogadores, saber usar os nossos campeões, saber usar o nosso trabalho em equipe, do que com os adversários. E isso é algo que, óbvio, a gente percebeu logo de cara assim que o jogo acabou. Boa, obrigado. Diogo, Heitor de novo. Cara, pensando no Flamengo como um todo, queria saber de vocês até onde o que acontece com um time tradicional ou com um time de futebol entra na roda de discussões de vocês. Por exemplo, está muito se falado essa semana sobre a posição do Flamengo de transmitir os jogos de futebol online também, e isso teve uma audiência estrondosa, e agora o Flamengo vai também transmitir, mas cobrando um valor por isso. Enfim, vocês conversam sobre isso, emitem as suas opiniões, eu também queria, se possível, saber a sua opinião sobre. Sobre conversas e o Flamengo sim é um tema ultra recorrente entre os jogadores, mas mais relativo aos jogos e principalmente ao time de futebol. Sobre as decisões administrativas do clube, como essa aí, isso é algo que é mais, talvez, para diretoria e mais para mim, com parte da diretoria a gente discute, então não é tão apetitoso para os meninos, por assim dizer. Eles preferem saber do time de futebol, das fofocas do futebol, do que necessariamente da parte administrativa. E sobre isso, eu acho que o Flamengo ele tem, por ser quem é o Flamengo como entidade, como organização, como nação, ele pode fazer coisas que outros times não têm condição. Como, por exemplo,
esse tipo de iniciativa de transmissão. Foi a maior transmissão, se eu não me engano, online simultânea pelo YouTube, de muito tempo, esportiva no caso. E sobre eles cobrarem ou não, eu acredito que tudo tem um plano meticuloso e, de novo, nada nessa vida não é mutável. É uma decisão que foi tomada agora, aparentemente causou bastante polêmica, e eles podem ou transformar essa decisão ou voltar atrás. Para mim, eu respeito os caras de qualquer forma, porque, de novo, eles estão fazendo inovação, estão quebrando regra. Quando você faz isso em qualquer lugar, gera polêmica. E é o famoso. Falei mal, falei bem, mas estão falando do Flamengo sempre. Obrigado aí pela disposição e responder as perguntas de fora da caixinha. Sem problema, eu gosto delas, eu gosto bastante. Obrigado. E aí evita as outras perguntas, porque a gente jogou muito mal hoje. Eu mesmo não queria falar sobre isso. Valeu. Obrigado, mano. Obrigada, Diogo, pela entrevista. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.